A nossa geração enfrenta duas situações inusitadas para as últimas décadas, e no caso de uma delas, nos últimos 100 anos. A pandemia do coronavírus e a guerra na Ucrânia, pela invasão da Rússia, são duas situações inusitadas e que nós, nos últimos tempos, não tínhamos convivido com isso. E causa, logicamente, que tanto uma quanto outra, ela causa transtornos enormes onde estão localizados. A pandemia no mundo todo, e já começamos a sentir um arrefecimento, uma diminuição do número de mortes, embora que se tenha alguma variação ainda em termos do número de casos. Mas ela está naquelas localidades ou naqueles países onde já está com mais de 80% de cobertura vacinal, a evidência de que a vacina está fazendo o seu papel e está diminuindo e estamos enfrentando toda essa questão. Mas existe um ponto no mundo hoje, que é a Ucrânia, que já não tinha um sistema de saúde de boa qualidade e que, além da pandemia, está sofrendo todos os infortúnios de uma guerra. Guerra no sentido bem amplo, né? Com bombas, com ataques, como é uma guerra ou como era uma guerra tradicionalmente, que nós já estávamos até desacostumados e que buscamos sempre as informações através do cinema, através de documentários ou dos próprios marcos históricos que ficaram. Mas voltando a essa temática aqui, na Ucrânia hoje, há uma impossibilidade, né, fática de que as pessoas consigam ser vacinadas. Não é o caso, como aqui no Brasil, que muitos não querem. Lá não é possível. Não é possível equipes de saúde conseguirem proceder com a vacina. Porque as pessoas estão refugiadas, ou estão saindo do país, ou estão também em túneis, em bunkers, enfim, para se proteger das bombas, né, que vêm do outro lado. E isso tem ocasionado uma situação que num determinado momento aqui do auge da pandemia nós vivenciamos, que são os hospitais lotados, aqui no caso com pacientes de coronavírus, mas lá são feridos da guerra. E isso ocupa as equipes, ocupa os leitos, enfim, e não sobra espaço para o atendimento das outras doenças. E nesse contexto entra também uma queda vertiginosa ou não alcance de uma cobertura vacinal, não só em relação ao coronavírus ou à Covid-19, mas também de várias outras doenças que começam, logicamente, a aparecer. Saiu um artigo recentemente na revista Nature que fala da questão da tuberculose na Ucrânia. Um levantamento feito antes da guerra e agora possivelmente com um acréscimo muito negativo do número de casos, ela tem uma incidência muito alta lá e uma resistência muito grande às drogas. Então nós podemos ver que essas questões aí de outras enfermidades, como é o caso do sarampo também lá, e da própria poliomielite, que apareceram 2 casos, deixam um quadro extremamente preocupante. E se nós imaginamos, e alguns imaginam, que as consequências para o resto do mundo elas se dão somente em função das trocas comerciais, não é bem verdade. Porque se tem alguma parte do mundo que ainda não tem a cobertura necessária para essa ou para aquela doença, o vírus segue circulando. E hoje, com todas os transportes, os meios de transporte facilitados, eles são facilitados no sentido de que irem para um lugar ou outro e as pessoas trazerem, né, de um país para outro o vírus, que nós já temos essa experiência. Então, por uma questão humanitária, mais do que comercial, é importante que a gente torça que termine esta guerra, e para o bem dos ucranianos, mas para o bem do mundo. Porque senão nós continuaremos a ver essas atrocidades inimagináveis e, sob todos os pontos de vista, condenáveis, mas também como consequência do próprio país ver a sua população totalmente destruída,
tanto no sentido dos seus bens materiais, como também da sua saúde. Não é possível que isso siga mais tempo, sob pena de nós termos uma volta de algumas doenças e, inclusive, a própria pandemia do coronavírus, ela não ser totalmente eliminada por conta dessas situações aí extemporâneas, desnecessárias e totalmente absurdas.